A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Eu não podia deixar esse dia passar desapercebido, ou em brancos, como muitos falam. Porque hoje, dos dias comemorativos, dos dias memoriais que o homem tem inventado, hoje seria o dia mais importante da humanidade. O dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. O dia das Escrituras Sagradas. As Escrituras é o presente mais precioso que Jesus Cristo deixou para a humanidade, depois do Espírito Santo. Aliás, as Escrituras é o próprio Espírito Santo. É o Espírito e vida. Como disse o próprio Senhor Jesus lá no capítulo 6 de João. Que as palavras que ele fala, os ensinamentos que ele deixou, a disciplina que ele ministrou no seu ministério, é Espírito e vida. A Bíblia Sagrada é um plano de Deus antes da fundação do mundo. Você sabia disso? É um plano do Todo-Poderoso Deus. Deixar as suas diretrizes, deixar o seu legado, deixar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Tudo está registrado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada. Deus deu inteligência para o homem colocar todas as Escrituras num só livro e chamá-la de Bíblia Sagrada. Aqui contém a palavra de vida eterna. Aqui contém a bússola moral de Deus. Aqui é o poder que transforma. Aqui é o caminho, a verdade e a vida. Isto aqui representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum religioso por aí da época. Não. Quem representa o Senhor Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada. É o livro mais importante da humanidade. Consequentemente, é o livro mais lido na face da terra. É o livro mais publicado, porque isto aqui é projeto do próprio poderoso Deus, o Deus Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. É esse livro aqui. Esse aqui é obra das mãos do próprio Deus, para que ninguém se sinta escusado naquele grande dia. A Bíblia, ela é testemunha ocular, ela é testemunha verbal. A Bíblia, ela é a testemunha que vai julgar todo ser humano naquele grande dia, que Deus já colocou na sua agenda. É a Bíblia Sagrada. Quantos não dão valor à Bíblia Sagrada? Quantos não dão valor às Escrituras Sagradas? Eu vejo por aí pessoas dando mais valor a um templo construído por mãos humanas do que a Bíblia Sagrada. Nem sempre dentro desses templos por aí fala a palavra verdadeira da Bíblia Sagrada. A bem da verdade, a maioria tenta mudar a verdade de Deus em mentiras, porque adora mais a criatura do que o Criador.
Mas a Bíblia Sagrada, ela não deixa mentir. Ela não deixa ninguém ser enganado. Você só é enganado se você não ler, se você não examinar. O próprio Senhor Jesus fala: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. O próprio Jesus Cristo, no capítulo 6, ele fala que a palavra dele, que está escrito nas Escrituras, é espírito e vida. Ele faz uma menção da palavra dele, da Bíblia Sagrada, como pão que desceu do céu. Ele fala para o povo de Israel: os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas está aqui o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele não estava falando de canibalismo, não. Jesus não estava falando de comer carne humana, nem beber sangue humano, não. Ele estava falando de você se alimentar das palavras dele, dos ensinamentos dele, da disciplina dele, das regras que ele estava estabelecendo. Esse é o pão, as Escrituras Sagradas, é o pão que desceu do céu, a Bíblia Sagrada. Quantos não dão valor, dão mais valor a um Facebook, a um Instagram, a um YouTube, a um filme, a no cinema, dão mais valor às redes sociais do que a Bíblia Sagrada. Por isso que temos que invadir, irmãos, as redes sociais com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela tem um poder de nos apacentar. Ninguém pode se dizer em si que não tem pastor para apacentar ele, porque tem a Bíblia Sagrada. Pela Bíblia Sagrada eu tenho o pastor Paulo de Tarso para me apacentar, segundo os ensinamentos que ele deixou escrito, inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Pela Bíblia Sagrada eu tenho o pastor Tiago, irmão de Jesus, que me apacenta através da sua carta que ele deixou escrito. O pastor João, o apóstolo do amor, eu sou apacentado por ele, através das Escrituras Sagradas. Qual o melhor pastor que eu podia ter? Aqui, Deus me deu. Jesus deixou eles para nos apacentar em nossa vida pregressa. Quando Jesus fala, está tudo consumado, a Bíblia Sagrada estava no projeto. Quer ver? Quer ver? Eu vou te provar isso lá no capítulo 17 do apóstolo João, a oração que Jesus fez. Tem um versículo que ele fala para guardar os filhos dele, para guardar os discípulos que creem nele, para guardar as pessoas que acreditam nele. E ele faz menção também daqueles que, pela minha palavra, hão de crer em mim. Olha só, ele estava fazendo a menção de nossas vidas, irmãos, pelo projeto da Bíblia Sagrada. Ele sabia que a Bíblia Sagrada ia evoluir, as Escrituras ia evoluir de uma maneira extraordinária, porque antigamente era pergaminhos. As Escrituras continham os livros em pergaminhos, eram muitos pergaminhos, não teria condição de nós levar para um lado, para o outro. Hoje não, aqui, todos os pergaminhos estão aqui. Os pergaminhos relevantes estão aqui. A Bíblia Sagrada. Jesus falando para o templo, aquele templo lá de Jerusalém, que o povo de Israel idolatrava de uma maneira totalmente equivocada, segregada. Ali, meu irmão, não era nada do que Deus tinha projetado para o templo, não era nada que Deus tinha planejado para o templo que Salomão construiu. O povo de Israel
mudou tudo, modificou tudo. A ideia original de Deus. Não. O templo de Israel que Salomão construiu era para agregar as pessoas. No entanto, eles segregavam. Eles segregavam. Nem os forasteiros podiam chegar perto do templo. Era uma coisa terrível naquela época. O templo, na realidade, simbolizava a inimizade de Deus com o homem, porque era ministério da tribo de Levi. Só os levitas podiam entrar dentro do templo. Quando está escrito que o povo estava no templo, mas na realidade, na bem da verdade, não estava dentro do templo, estava fora. A porta estava trancada. Era restrito a entrada de qualquer pessoa que não seja o da tribo de Levi. Qualquer pessoa que não pertencia à tribo de Levi não poderia entrar dentro do templo, de maneira nenhuma. E ainda por cima tinha que ser sorteada para entrar dentro do templo. Não era de qualquer maneira. Além de ter sido da tribo de Levi, tinha que ser da tribo de Levi, eles tinham que ser sorteados para entrar dentro do templo. E o sumo sacerdote tinha que ser da casa de Arão, tinha que ser descendência de Arão. Senão não poderia ser sumo sacerdote, senão não poderia de maneira nenhuma entrar no lugar santo do santo. Por isso que Jesus falou para este templo construído por mãos humanas, lá em Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Por quê? Porque não valeu de nada. Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, ele estava ali decretando o fim do ministério de Levi, o fim do sacerdote da tribo de Levi. Claramente se vê, irmão. Era outro sacerdote que estava chegando, era ele mesmo. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote da tribo de Davi. Da nação de Davi. Descendência de Davi. O sacerdote de Belém. É maravilhoso. A Bíblia ela se completa, irmãos. Então não tem como. É só você meditar nas Escrituras Sagradas que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Vai libertar do pecado, da imoralidade. A Bíblia Sagrada ela vai te libertar do sistema religioso, esse sistema religioso mentiroso que escraviza o homem. Irmão. O sistema religioso ele escraviza, é para se apoderar da mente do homem, cauterizar a mente do homem, irmão. É usado pelo diabo, esse espírito de religião. Jesus nos chama à liberdade. Por isso que o pastor Tiago, na sua carta, ele fala que o evangelho é a lei perfeita da liberdade, porque ela te liberta das garras da religiosidade. O evangelho, ele te liberta das garras da religiosidade. Irmão. Se você ler a carta do pastor Paulo de Társio, ele explica muito bem lá a carta que ele escreveu para os irmãos que estavam em Colossos, a carta de Colossenses. Lê lá, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver claramente que Deus odeia, que Deus não fica satisfeito quando você se faz presa do homem. Não, tem que ir, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Meu irmão, você foi chamado para a liberdade em Cristo Jesus. É por isso que Jesus fala, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pode ser aonde? Pode ser na caverna, pode ser numa árvore, debaixo de uma árvore, pode ser na rua.
pode ser na praça, mas o lugar perfeito, o único lugar perfeito que Jesus fala para você buscar, adorar a Deus, é lá no teu quarto. Não tem para onde fugir, irmão. E a Bíblia Sagrada, ela não deixa a humanidade, nenhum homem fugir da regra de Deus, da lei do Espírito de vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Não deixa, irmão, porque aí, ó, tem acesso. Ninguém pode se desculpar naquele dia. Ah, eu não ia para a igreja porque o pastor era ladrão. Eu não ia naquela igreja porque aquela igreja lá é de luxo. Eu não ia naquele lugar porque eu não gostava daquele irmão, não gosta de mim. Ninguém pode dar essa desculpa para Deus. Por quê? Porque Deus procura, não é aquele que vai no templo, não é aquele que participa do circo de oração, não é aquele que participa do grupo de mocidade, não é aquele que participa, aleluia, de um ministério, não é aquele que participa do púlpito de uma igreja, não. Deus procura aquele que adora Ele em espírito, em verdade. O meu pastor Paulo de Tarso fala claramente que temos que seguir pela fé, não é por vista. Adoramos a Deus pela fé, não é por vista. Pela fé, aonde você estiver, você consegue chegar ao templo do Deus vivente. Lá em cima no céu. Irmão. As pessoas dão muito valor, seus nomes estão escritos, seu nome ser ovacionado, seu nome ser lembrado, seu nome ser aplaudido, seu nome ser afamado, seu nome ser honrado aqui na terra. Mas Jesus fala que a maior preciosidade da vida é ter o nome escrito no livro da vida que está no céu. Seu nome está escrito lá, acabou, irmão. Eles podem inventar apelido de qualquer jeito, apelido de cristão, apelido de desigrejado, apelido de desviado. Pode inventar o que for. É pela fé. É em espírito, em verdade. Lembra do diálogo com o Mestre Jesus Cristo, o dono do pão que desceu do céu, aleluia, com a mulher samaritana? Lembra do diálogo? A cabeça da mulher samaritana é igual a cabeça desses religiosos de hoje. Não, tem que adorar dentro de uma igreja. Eles falam igreja, mas não sabem que a igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus. Eles não sabem que a igreja é de carne e osso, não é de alvenaria, não é de pedra, não é de madeira. A igreja não é nada disso. A igreja é o corpo vivo, é você, sou eu, que é a igreja do Senhor Jesus. Eles querem acabar com essa verdade, eles querem mudar essa verdade, porque senão o povo vai se libertar deles, das garras deles, das mãos deles. Aí eles não vão ter mais dízimo, eles não vão ter mais palácio, eles não vão ter mais boa vida, eles não vão ter mais esse... Aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. Os religiosos, eles fazem uma salada com o Velho Testamento, Novo Testamento, e desce de goela abaixo em cima dos incautos, em cima dos adeptos deles. Eles tiram a promessa que é para um povo específico lá atrás e colocam aí para a igreja, que não tem nada a ver. É outro assunto. É outra aliança. A nova aliança é em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, quem quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é por vista, irmão. Não é por vista. Se você só acredita que adorar a Deus como os da congregação cristã do Brasil aí, que só fala que tem que adorar a Deus de joelho dobrado, lá dentro do templo. Rapaz... Jesus me libertou. Jesus me dá liberdade para adorar o Senhor aqui, ó. Da minha choupana velha aqui, ó. Tá gotejando, tá tudo, mas Deus preparou. Eu sou agradecido ao Senhor, pelo menos ter um teto em cima da cabeça. Quantos por aí nessa hora
de chuva, nessa hora de frio, estão aí debaixo das marquises, debaixo dos viadutos. Eu fui lá no BH, lá no Belo Horizonte, lá. Meu irmão, que lástima você ver pessoas jogadas como lixo pelo meio da rua, assim, ó, dormindo no meio da rua, nas ruas da cidade, grande metrópole, grande megalópole que é Belo Horizonte. Aí você vê onde está o amor, entendeu? O amor dos governantes, o amor da prefeitura. Você não vê, você não consegue enxergar, porque aquelas vidas lá aprisionadas nas drogas, entendeu? Tudo lá jogada como lixo, desprezada pela sociedade hipócrita que só pensa em ajuntar tesouro aqui na terra. Assim estão os religiosos, só pensam em juntar o tesouro na terra. Conheço um monte, irmão. É muito pouco aqueles que realmente são libertos pela palavra de Deus. É muito pouco aqueles que realmente têm uma vida de liberdade em Deus. É muito pouco aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Eles têm que ter alguma coisa palpável para eles acreditar, para eles ter fé. Tem que ter, senão não tem adianta. Eles falam que tem que comer um pedacinho de pão de padaria e beber um suquinho assim. Eles mentem na sua cara, na maior cara de pau, dizendo que aquilo ali é ceia. Olha aí a mentira. É na vista, você não consegue enxergar que aquilo ali é mentira. Eles falar que aquilo ali é ceia do Senhor. E do Senhor não pode se chamar nem de lanche. Quanto mais de ceia do Senhor. A miséria no coração do homem, aquilo ali, essa ceia do Senhor que eles falam por aí, que é Santa Ceia, aquilo ali simboliza a avareza do coração dos religiosos. É isso que simboliza, irmão. Chamar de ceia um pedacinho de pão, uma merreca de copinho assim de suco de uva. Aí é forçar a verdade, meu irmão. Só acredita quem não lê a palavra, quem não é liberto pelo Senhor Jesus Cristo, que acredita nessa arrumação dos religiosos por aí. Entendeu? Eu convido você a ler nesse dia hoje, dia da Bíblia. Convido você para valorizar mais as Escrituras Sagradas. Começa a ler o Novo Testamento. Faz aí um propósito diante de Deus em espírito e em verdade, porque isso é válido diante de Deus. Em espírito e em verdade, faz um propósito diante de Deus de você estudar o Novo Testamento em 2026. O ano inteiro, você não sair do Novo Testamento, você estudar livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Faz esse propósito aí em você. A sua mente vai abrir. Jesus vai tirar o véu dos seus olhos. Você vai enxergar realmente o que Jesus quer para a tua vida. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela é uma bússola moral. A palavra de Deus é um testamento de ética da humanidade. Entendeu? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ensina você a confraternizar com o teu próximo. A palavra de Deus, ela ensina, ela quer incutir no seu coração o amor fraternal, o amor de irmãos. Entendeu? Jesus ocupou seu ministério todo falando do próximo e do seu irmão. Entendeu? Não há nenhum ensinamento de Jesus Cristo para você se valorizar a si mesmo, não. Jesus convida a negar a si mesmo. Irmão. Jesus convida a perder a vida para ganhar a vida lá em cima. Essa é a lei do Espírito de vida. Esse é o pão que desceu do céu. Essa é a carne e o sangue de Jesus. É a Bíblia Sagrada. Entendeu? Quantos por aí não caiu a ficha ainda, irmão? Acha que Jesus está ensinando canibalismo lá no capítulo 6 de João.
Jesus não mandou ninguém ser canibal, de beber, comer carne humana e beber sangue humano. De maneira nenhuma, muito menos dele, não. Ele estava falando de espírito e vida, que é as palavras que ele deixou escrita para nós aqui, ó. Ó. Não existe pastor nenhum nessa época que é mais importante do que a palavra de Deus. Não existe, irmão. Não existe. Me mostra um aí que tem uma vida que nem a do pastor Paulo de Tarso. Me mostra alguém aí que tem a vida do joelho de camelo, que é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo. Me mostra aí. E, no entanto, ele nos apacenta em espírito através dos ensinamentos que ele deixou aqui na palavra de Deus. Eles são meus pastores, que me apacentam todo dia. Eu tento me enquadrar no ensinamento deles. A minha maior luta, irmão, não estou dizendo que eu sou santarrão, não. Muito pelo contrário, eu sou pecador que tem, as lutas invisíveis que eu tenho todo dia, né? O pecado chega à minha porta, todo dia o pecado chega a mim, todo dia eu tenho que renunciar a mim mesmo, todo dia é uma luta para renunciar a mim mesmo, todo dia é uma luta para me perder a minha vida, para me ganhar a vida lá em cima, entendeu? Em prol de quem? Em prol de mim, não. De maneira nenhuma. Em prol do meu irmão, em prol de você, em prol do meu semelhante. Entendeu? Então valorize a Bíblia Sagrada, porque o diabo tenta de todas as maneiras anular a palavra de Deus na terra, porque ele sabe que é a maior arma contra ele. A maior arma contra a mentira é a verdade. Entendeu? A maior arma contra Satanás é a palavra do Senhor. Então tenha ela guardada no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia, nas suas palavras, nas suas atitudes. Tenha ela como evidência do seu comportamento na face da terra. Porque aí você está comendo o pão que desceu do céu, o pão que dá a vida eterna, entendeu? E Jesus promete, se você comer deste pão e beber deste sangue, se você comer a carne dele, que é a palavra, e beber do sangue dele, que é a palavra do Espírito Santo, ele vai te ressuscitar no último dia. É a promessa dele. E Jesus não pode mentir, porque ele é a própria verdade. Ele não mente, irmão. Entendeu? Comer pão que desceu do céu é você meditar na palavra de Deus. É você perder orar. Eu estou negligente nesse aspecto. Eu preciso melhorar diante de Deus. Não querendo ser um hipócrita, eu preciso ler mais a palavra de Deus. Eu preciso meditar mais nas Escrituras. Eu preciso gastar tempo com este pão aqui, eu me alimentando mais deste pão aqui do que o pão da padaria. Ela tudo se encaixa, irmão. O que Jesus falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Aí, ó. Porque o Espírito é que vivifica, irmão. A carne para nada presta. Jesus fala claramente que ele não estava falando da carne dele, nem do sangue dele. Ele fala claramente, a carne para nada presta. O Espírito é que vivifica. As palavras que eu falo é Espírito e vida. Coma dessa palavra, coma desse ensinamento, coma desse sermão. É isso que Jesus estava falando para aquele povo está tapado até hoje. Até hoje eles não entendem. Aí quer dizer que tem que comer um pedacinho de pão e beber um suco. Ô, irmão. É o memorial? É o memorial, mas esse memorial deveria ser... Como deveria ser esse memorial? É numa grande ceia de confraternização com os irmãos. Tem lugar que faz direito, que cumpre a palavra de Deus. Eles fazem um grande jantar, um grande almoço. Aí no almoço eles lembram da morte do Senhor. Eles lembram. Aí no almoço eles partem o pão. Eles bebem o cálice, né?
Jesus dá mais valor no cálice do que no vinho. Você sabia? Fala. Jesus fala mais do cálice. Esse é o cálice. Ó, Jesus não fala o vinho. Jesus fala o cálice do Novo Testamento. Porque o cálice simboliza o quê? União. O cálice simboliza fraternidade. O cálice simboliza a comunhão dos santos. É isso que o cálice simboliza. Eles não sabem nada disso. Entendeu? Porque tem lugar, irmão, tem religião por aí, denominações por aí, que se você não dizimar, você não participa da ceia deles. Quer dizer, ceia não. Das coisas lá que eles fazem lá. Não tem nem como, não sei nem como chamar isso. Nem de lanche eu posso chamar. Tem lugar isso aí. Eles monopolizaram tudo da Bíblia Sagrada. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Tudo. Nesse dia da Bíblia, faz um propósito com Deus, em espírito e verdade. Ninguém precisa, somente o Senhor é sua testemunha. Comer mais deste pão e beber mais deste sangue. O pão que desceu do céu. Faz esse propósito. Só o Novo Testamento. Esquece o Velho. Porque muita gente se confunde com o Velho. A velha aliança. Muita gente se confunde com a velha aliança. Faz um propósito de conhecer a fundo a nova aliança que Jesus trouxe. O Novo Testamento que dá direito à vida eterna. Porque o Velho Testamento não dá direito a nada para você. Nem as promessas que estão inseridas lá no Velho Testamento é para você. Nem para mim. Não é para a igreja. Então você não tem direito a nada. De cobrar a Deus. Até quanta gente ora aí. Meu Deus, com as promessas de Israel. E Deus só fica olhando para ele. Meu filho, tenta entender esse texto. Não é para você. Para você é perder a vida aqui para ganhar lá no céu. Mas não quer, irmão. O que é a nova aliança? O que é a lei do Espírito de vida? Não ajuntar tesouro no céu, falar isso para eles, eles querem te bater. Eles vivem dizendo que Jesus é mentiroso. Jesus falou para não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde ladrão mina e rouba, para juntar tesouro no céu. A gente não quer saber como ajunta tesouro no céu. Não, eles querem juntar tesouro aqui. Não, Jesus, tem que ajuntar tesouro aqui, aqui. Aí eles vão, um abismo chama outro abismo, e uma mentira chama outra mentira. Aí vai de mentira em mentira. Aí quando vê, tá lá o diabo sentado lá no púlpito da igreja dele lá. E ele nem percebe. Né? O pai da mentira é que está sentado lá. Operação do erro, que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. E eles não entendem, eles não conseguem ver. Porque não querem enxergar a verdade. Eles acham que ser abençoado por Deus é nunca sofrer. É nunca passar necessidade. Eles acham que ser abençoado por Deus é ter depósito para muitos dias, que nem aquele louco lá, que Deus chama ele de louco. Louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Entendeu? Eles não conseguem ver isso. Você possa entender, que o Espírito Santo possa falar mais alto no teu coração aí, amém? Feliz dia da Bíblia. Faça esse propósito com Deus. Eu vou fazer esse propósito com Deus. De meditar no Novo Testamento, de tentar até decorar o Novo Testamento. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.